Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos prosseguindo no estudo da nossa lição deste terceiro trimestre do ano de 2024. O livro dos Salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor! A nossa sexta lição, tem como assunto um dos salmos mais famosos de todos, o Salmo 91, Vivendo no Esconderijo de Deus. O texto áureo está no versículo 11 deste salmo. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. A leitura bíblica é o Salmo 91, completo, dos versículos 1 a 16. A verdade prática nos fala que, servindo a Deus, temos segurança para viver neste mundo. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo, pois com isso você nos ajuda a mostrar ao algoritmo do YouTube a relevância da nossa ministração, e dessa forma ela será encaminhada, sugerida a outras pessoas que também estão buscando a palavra de Deus. Nos ajude a semear a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. Passemos então ao estudo da nossa lição. Na introdução do comentário, lemos que este é um dos salmos mais conhecidos. O Salmo 91 é uma página de fé e sabedoria para a nossa vida diária. Uma riqueza literária inspirada por Deus derrama-se por todo este belo hino, revelando o amor e a proteção de Deus para todo discípulo que viver no esconderijo do Altíssimo. Vamos aos aspectos gerais. Primeiramente, autor, título e data. Como você deve ter percebido ao ler sua Bíblia, este salmo não contém um título em itálico, ou seja, em letra inclinada. Assim não temos como afirmar sua autoria, data, circunstâncias da sua composição. Para os doutores do judaísmo, quando um salmo anônimo aparece em seguida de outro que é de autoria identificada, deve-se considerar o mesmo autor anterior. Sendo assim, podemos imaginar que Moisés escreveu o Salmo 91. Essa é a hipótese mais aceita, já que ele vem na sequência de outro salmo. Reforça esta tese o fato de o Salmo 91 conter um estilo semelhante ao Salmo 90, ao salmo anterior, como o uso de termos específicos do hebraico. Em ambos os salmos, há expressões idiomáticas de difícil tradução. É por isso que nas diversas versões bíblicas, tanto em português quanto em inglês, você tem uma variedade muito grande na escrita deste salmo. Os três salmos têm uma temática idêntica, 90, 91 e 92. Eles formam uma trilogia sobre confiança em Deus, e isso reforça mais ainda essa tese da autoria mosaica, ou seja, de que Moisés foi o autor desses três salmos. Segundo item, classificação. Este é um salmo didático e de sabedoria, confiança e devoção, semelhante ao anterior. Então, sempre que procurarmos fazer a nossa leitura bíblica, é bom meditarmos em conjunto nos três salmos 90, 91 e 92. Eles apresentam o mesmo assunto, a mesma temática. A poesia hebraica, do item 3. O Salmo 91 é um dos poemas mais ricos de todo o livro. O texto apresenta-se cheio de imagens e figuras de linguagem. A voz do salmista se alterna entre a primeira, segunda e terceira pessoas, ou seja, nos versículos 1 e 2, ele usa o eu. Nos versículos 3 a 13, ele utiliza a segunda pessoa, tu. E já nos versos 14 a 16, retorna ao eu. Porém, é o próprio Deus quem empresta a sua fala ao poema, ou seja, nos versículos 14 a 16 é um eu/ele. Então observe que
é um salmo bastante equilibrado. Sobre essas variações, alguns estudiosos olham o hino por um prisma muito teológico, chegando a acreditar que nos últimos versículos é o próprio Deus quem fala mesmo. Em nosso humilde entendimento, temos apenas uma construção literária, não obstante a reconhecida inspiração divina do salmo, como aprofundaremos. Portanto, a parte final do Salmo 91, ela é o salmista falando por inspiração divina, como se fosse o próprio Deus falando a respeito de si mesmo. Vamos então ao segundo tópico, esconderijo do Altíssimo. Primeiro item, invisíveis pela fé. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou em outras traduções, a sombra do Onipotente descansará, diz do Senhor, ou direi do Senhor, em outras traduções. Tu és o meu refúgio, o meu baluarte ou minha fortaleza, Deus meu, em quem confio ou em quem confiarei. Essas variações nas várias versões em português, elas são, como já falamos, pela difícil tradução deste salmo. Ele vem do hebraico e apresenta expressões que são de difícil tradução para a nossa língua portuguesa. Daí essa variedade. Porém, a essência do que é mostrado no texto permanece a mesma. A moderna noção de esconderijo não é muito diferente da remota época deste salmo. Criminosos e perseguidos pela justiça costumam esconder-se até hoje. Basta lembrarmos, numa parte não tão recente da história do Brasil, durante o regime militar, em que pessoas que se sentiam perseguidas pelo governo se exilaram em outros países, ou seja, eles se refugiaram em outros locais fora da jurisdição do governo daquela época. Também o mesmo acontece nos dias atuais, onde pessoas, de alguma maneira processadas ou condenadas pela justiça, procuram se exilar em outros locais para justamente se esconderem da perseguição a que são movidas, seja ela justa ou injusta. Portanto, esse conceito de esconderijo, de refúgio, de um local de exílio, ou como se dizia antigamente, um santuário, um local onde podemos nos abrigar ao longo da perseguição. Pois bem, tudo isso aponta para quem? Para Deus. É mostrado Deus como o Altíssimo, aquele lugar mais alto. Nos esconde sob sua sombra e nos torna invisíveis, por assim dizer, nos faz seguros contra quaisquer ataques físicos ou espirituais. O nome de Deus, o nome mais primitivo que existia, um dos primeiros nomes de Deus no Antigo Testamento, é o Shaddai, o poderoso, o onipotente, o que tem o maior poder de proteção. Somos indetectáveis por meio da nossa fé, assim como foram os filhos de Israel no Egito. Embora as pragas caíssem sobre o Egito, o povo de Israel estava protegido delas. O sangue de Jesus é a nossa senha de segurança. O diabo não pode nos tocar quando vivemos com Deus. Portanto, Deus é mostrado neste salmo como o perfeito esconderijo, o perfeito refúgio. Continua este salmo, e os versículos 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Há várias temáticas e variações desse texto. Então, não estranhe se na sua Bíblia, na versão que você está utilizando, as palavras estiverem um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. O sentido maior é: você não terá medo de nada. Aqui, esses exemplos, a seta, a peste, a mortandade, o terror noturno, aqui está falando dos vários tipos de medos e temores que, sejam reais ou simbólicos, existem na nossa época. O foco principal desses versículos é: você não terá medo de nada. Jesus nos alertou que teríamos lutas. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A condição de seres vivos nos deixa expostos a perigos. Na verdade, a partir do momento que somos concebidos, ainda no ventre da nossa mãe, nós estamos sujeitos aos perigos deste mundo, doenças, acidentes, mortes,
todo tipo de perigo nós enfrentamos ao longo da vida. Doenças podem atormentar a humanidade rapidamente. Agentes patológicos invisíveis, como vírus e bactérias, podem comprometer a saúde de uma população rapidamente. A pandemia de Covid-19, tão recente ainda na memória de todos, é um de vários exemplos disso. Mas temos uma promessa, que Deus nos guardará da peste que se propaga nas trevas, ou em outra tradução, da peste que anda na escuridão e da mortandade que assola ao meio-dia. Então veja que aqui o escritor do Salmo utiliza os conceitos de luz e trevas e meio-dia, ou seja, tanto o perigo que se esconde na escuridão, quanto o perigo que surge à luz do dia. O que ele está querendo dizer é: você não terá medo de nada se estiver em Deus, se estiver protegido em Deus. Além desse campo natural, temos lutas espirituais também. Todavia, devemos nos lembrar que Jesus já venceu o diabo e a morte. Ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu tudo que existia para ser vencido. Então, quando enfrentamos as lutas e dificuldades, temos que nos lembrar que o maior de todos os vencedores está na nossa vida. O adversário, qual um passarinheiro astuto, monta armadilhas invisíveis ao homem natural, mas Deus rastreia e detecta toda ação maligna antes mesmo disso acontecer. Poderíamos dizer que Deus já sabe toda a ação maligna que irá acontecer daqui até o fim dos tempos. Deus conhece tudo e todos. Deus não precisa investigar para saber o que está acontecendo. Ele já conhece o coração de cada ser humano, de cada anjo, dos seus anjos fiéis, ou de cada um dos anjos caídos. Todas as ações que todas as criaturas irão cometer daqui até o fim dos tempos, Deus já sabe. E tudo que já foi feito pela criação, desde o princípio dos tempos, desde a criação, Deus já sabe. Então, isso nos enche de confiança, de saber que nada pega a Deus de surpresa. Para nós, sim, muitas coisas que sucedem para nós são totalmente surpresas. Crises econômicas, guerras, doenças, problemas familiares, financeiros, de trabalho, para nós tudo é uma surpresa. Cada dia é uma incógnita, mas não para Deus. Ele já sabe de todas as coisas. Portanto, podemos confiar nele. Porém, para vivermos sob a sombra do Onipotente, temos que recepcionar a sua mensagem diariamente em nossos corações, vivendo em obediência e santificação. Jesus, por exemplo, lamentou que Jerusalém tivesse rejeitado essa proteção. Mateus 23:37, ele se compara, ele, próprio Deus, como sendo a galinha que quis abrigar os pintinhos debaixo de suas asas, mas foi rejeitado. Apenas algumas décadas depois, a cidade foi arrasada pelo Império Romano, no ano 70, cumprindo a profecia de Mateus 24:2. Não te assustarás do terror noturno. É a palavra de Deus para o nosso período de sono, quando fisicamente estamos mais vulneráveis. Inicialmente, esse terror noturno tem a ver com a invasão que cidades podem sofrer durante a noite, a exemplo dos ataques iranianos do ano de 2024 contra Israel. Mas também podemos estender isso para os assaltos, os roubos, os perigos da noite. Quando as trevas vêm sobre o mundo, os ímpios e as pessoas que querem praticar o mal se sentem muito mais fortalecidas e à vontade para, encobertas pelas trevas, cometerem seus crimes. O terror noturno é muito grande. Embora possamos nos defender com nossas cercas, muros, trancas, mas ainda assim existe o medo, existe o terror noturno. Portanto, somente com Deus nós somos livres deste medo. Esse terror noturno também é um conceito que aparece em psicologia. Não é a mesma coisa que pesadelo. É um distúrbio do sono segundo o qual a pessoa, inclusive crianças, se assustam com alguma coisa, acordam gritando e muito agitadas, porém depois dormem e não se recordam do que aconteceu no dia seguinte. Às vezes tão repentinamente como acordaram gritando e chorando, assim também repentinamente adormecem e depois não se lembram de nada. Então, quando este salmo utiliza o termo
terror noturno, terror da noite, ele está apontando para tudo isso e dizendo que em Deus nós podemos ser vitoriosos sobre todas essas coisas. Terceiro item, palavra e fé. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esse versículo é uma alusão às antigas guerras. Os combates eram corpo a corpo, espada e escudo eram fundamentais, e muitos morriam de um lado ou de outro dos combatentes. Aqui, Deus está prometendo uma espécie de blindagem, de invulnerabilidade àqueles que confiam nele. Isso mostra que a proteção divina pode vir das maneiras mais inusitadas, mais imprevisíveis para aqueles que confiam nele. Quando mais parecemos que estamos vulneráveis, assim Deus nos concede a sua proteção. Na mão direita, a espada, a arma de ataque. Na esquerda, o soldado embraçava o escudo, uma peça grande, geralmente feita de couro ou bronze que lhe protegia os órgãos vitais do corpo. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo relembrou desta cena afirmando: revesti-vos de toda a armadura de Deus, embraçando sempre o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tenha medo, tenha fé. Nossas forças podem falhar. Usemos o poder da palavra. Foi assim que Jesus venceu o inimigo ao dizer: está escrito. O Filho de Deus se refugiou no esconderijo do Altíssimo. Se conhecemos a Deus e a sua palavra, seremos vitoriosos. Terceiro tópico: dá ordem aos seus anjos. Primeiro item: lares protegidos. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ao mesmo tempo que o Senhor nos ensina a fazermos dele a nossa morada, Deus volta a sua atenção para a importância que as nossas moradas, os nossos lares têm, enquanto espaço físico e humano que reúne a igreja e a família. Diz o Onipotente: praga nenhuma chegará à tua tenda. Não obstante os ferrenhos ataques do inferno e da sociedade decadente de princípios morais contra a família, nosso lar prosseguirá cumprindo seu papel. E que papel é este? O papel de oficina de Deus. Por que oficina de Deus? Porque é onde a igreja vive e prossegue sua marcha triunfante de geração em geração até que o noivo retorne. Para cumprir algumas tarefas relacionadas à nossa invisibilidade e invulnerabilidade no esconderijo do Altíssimo, Deus destaca os seus anjos para intervir na realidade natural e espiritual em que vivemos. Mais rápidos do que a luz, que viaja a 300.000 km por segundo, anjos poderosos do Senhor descem à terra para ministrar sobre os que hão de herdar a vida eterna. Muitas vezes agindo de forma invisível ou discreta, eles são um instrumento de Deus para nos proteger dos ataques do maligno. Às vezes atuando de forma sutil, outras vezes um pouco mais destacada. Os relatos de intervenções angélicas se contam aos milhares na história do cristianismo. É bem verdade que o mundo que nos cerca não crê nisso, muitas vezes atribui isso à religiosidade, a alucinações, mas para nós que cremos na intervenção divina, somos gratos a Deus por destacar os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para de alguma maneira nos beneficiarem. Deus poderia agir sem eles? Com certeza. Deus não precisa dos seus anjos, mas Deus os criou para sua glória e louvor, não para a ociosidade. E eles, por seu turno, se sentem felizes, se sentem satisfeitos em executar as ordens do Altíssimo. Somente na eternidade saberemos tudo que os anjos de Deus realizaram em nosso favor. Durante a tentação de Jesus no deserto, anjos estavam ali, invisíveis, esperando a hora certa de agir. O diabo havia tentado a Jesus a entregar ou quebrar aquele jejum de 40 dias com um pedaço de pão, provindo de sugestão maligna. Porém, por viver no esconderijo do Altíssimo e em obediência, e saber manusear corretamente o escudo da fé e a espada do Espírito, depois que Satanás foi expulso, os mensageiros de Deus trouxeram alimento a Jesus. Imagine quantas bênçãos teremos se seguirmos este exemplo do nosso Mestre, do nosso Salvador. Segundo item, o diabo reconheceu.
O versículo 11 a 13 nos fala: porque aos seus anjos dará ordem. Quem dará ordem? Deus. Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse texto bíblico foi utilizado pelo próprio maligno para tentar Jesus. Ou seja, implicitamente, ele estava reconhecendo o agir de Deus através dos seus anjos. Ao fazer isso, o inimigo atribuiu um elemento profético e messiânico ao versículo, ao mesmo tempo que reconheceu o poder da palavra de Deus e a divindade do Messias. Muito embora não precisemos do adversário para interpretar a Bíblia, dentro de um estudo sistemático das Escrituras, tal fato não é desprezível, até porque Jesus não contestou a citação direcionada a ele, apenas compreendeu que aquela promessa não podia ser interpretada da forma pretendida pelo maligno, como que induzia Jesus ao suicídio. Ele estava dizendo a Jesus: sobe na parte mais alta do templo, o pináculo do templo, e dali te joga. O que é isso? Indução ao suicídio. Quantas vezes o maligno não tem feito isso com as pessoas em nosso cotidiano e elas têm acatado? Vai, tira a tua vida, acaba com o sofrimento, não sofra mais, tire a sua vida não vale nada. Assim ele estava ali aproveitando aquele momento de fraqueza de Jesus para querer induzi-lo ao suicídio, mas agora com uma promessa: você não vai morrer, Deus vai mandar os seus anjos para lhe proteger. Veja, portanto, como o maligno pode utilizar até mesmo a Bíblia para enganar as pessoas. Portanto, não devemos nos espantar e nem nos impressionar se alguma pessoa chegar conosco com alguma doutrina falsa, herética, e utilizar a Bíblia para isso. Como eu sempre gosto de repetir, toda heresia tem base bíblica. O diabo sabe usar a Bíblia muito bem e ele ensina os seus servos a utilizarem a Bíblia para enganar as pessoas. O terceiro item da lição: promessas vencem os perigos. Os versículos 14 a 16 encerram este salmo com uma promessa de Deus para nós. Agora, o eu sai do salmista e se transporta para o próprio Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, ou seja, eu vou saciá-lo com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Veja que o salmo começa com a promessa de proteção e termina com a promessa de salvação. Deus não está dizendo que aqueles que confiarem nele, que invocá-lo, estarão livres de angústia. Vemos isso muito bem nesta frase: na sua angústia eu estarei com ele. Então, o que Deus está dizendo é: aquele que confiar em mim passará por angústias, mas eu estarei com ele na angústia. Essa é talvez uma das promessas mais maravilhosas das Escrituras. O Salmo 91 nos fala de muitos perigos. Todavia, maiores são as promessas divinas para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Em toda situação, guerras, ciladas, doenças, terror, dia e noite, caminhando, em casa, não importa a situação, Deus nos promete a sua proteção e seu cuidado sobre nós. As promessas de livramento alcançam todas as nossas esferas de vida e nos garantem livramento, salvação, resposta à oração, companhia, honra. Ou seja, Deus nos exaltará, felicidade e longevidade, vida longa. Não apenas prosperidade, mas uma vida longa e próspera. Eis o cabedal de promessas, eis todo o conjunto de promessas de Deus para você em todo o Salmo 91, especialmente as referidas nos versículos 14 e 16. O Salmo 91 é um salmo alegre, seu tom é elevado, a fé está na sua melhor forma e se expressa nobremente. Aquele que pode viver neste espírito, ou seja, neste tom de alegria pela fé, pela salvação, será destemido e desfrutará da proteção celestial.
vivamos com Deus. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Enquanto servimos ao Senhor, não precisamos viver atemorizados pelo perigo que nos cerca. Podemos descansar a nossa alma à sombra do Onipotente, confiando plenamente em sua proteção. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 6ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada, revista Adultos, estudando nesse trimestre sobre o livro de Salmos. Compareça à sua escola dominical e aprenda muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.